ministrado a série Redefinindo, e a gente falou sobre coisas muito específicas durante essa série inteira, e a gente vai encerrar ela hoje. Eu ia encerrar ela quarta, mas a gente vai encerrar hoje. E já falando sobre a próxima série, que a gente vai começar na quarta-feira, a gente vai começar uma série chamada Secreto, aonde a gente vai falar de intimidade com Deus, aonde a gente vai falar sobre devocional, sobre a nossa vida íntima com Deus, aonde a gente fecha a porta do nosso quarto e tem relacionamento com Ele. Então, quarta-feira a gente começa essa série. Mas antes da gente começar essa série, tem hoje, né? E aí eu vou ministrar hoje sobre redefinindo o avivamento. A gente ouviu muito essa palavra durante a nossa vida cristã. A gente vai em uma igreja e quando a igreja começa a lotar, dá certo, a gente fala, uau, aconteceu um avivamento. Só que o avivamento ele é muito mais profundo. E ele, biblicamente, ele tem um sentido que nós precisamos entender, porque ele tem um sentido profético sobre a volta de Jesus. E a gente precisa entender esse momento que a gente tem vivido, para a gente avivar o nosso interior e vivermos coisas novas do Senhor nesse tempo. Amém? E para começar a palavra, eu quero falar para vocês que 2021 é um ano novo. É um ano diferente do ano de 2020 que você viveu. Apesar de ter sido um dia após o outro, dia 31 para o dia 1º, há dentro de nós uma expectativa, há algo de Deus para acontecer na nossa vida. Só que nós precisamos trilhar novos caminhos. E eu quero começar essa palavra hoje explicando isso para você. A nossa mente ela funciona como se fosse um campo, um gramado. Não sei quem já foi num gramado de futebol, onde você vê aquele gramadão todo meia altura. A nossa vida, a nossa mente é um campo. E toda informação que vem na nossa mente é como se fosse alguém passando por cima desse campo, aonde vai amassar a grama. E amassando essa grama, ela volta ao normal a primeira vez, a segunda vez. Mas a partir da terceira, quarta, quinta vez, começa a se formar um caminho no meio desse campo. E quando você vai na mata, em um campo aberto, normalmente você vai ver caminhos que já foram feitos, porque o homem passou ali diversas vezes, ele amassou a grama e não nasce mais grama no lugar aonde ele passou. E eu digo que o sofisma é assim, gente. Se o campo é a nossa mente, e a informação é aquilo que passa pela nossa mente, marcando a nossa mente, quando passa essa informação 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ela forma um caminho. E aí está o problema. Porque quando ela forma um caminho, a nossa mente é preguiçosa, o nosso cérebro é preguiçoso. O nosso cérebro ele tem um modo chamado modo sobrevivência. E ele normalmente vai buscar um caminho já pronto. E aí o que acontece? Quando eu vou falar avivamento, na tua cabeça já tem uma informação que foi macetada, que foi informada, que foi colocada lá como um sofisma. Então quando eu falo avivamento, você já começa a ligar aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu. Só que há um grande problema nisso. Porque muitas coisas nós não sabemos. E são só informações que passaram por nós. E que marcaram a nossa vida. Mas que a maioria delas não fazem sentido algum. Aí eu consigo entender o porquê, por exemplo, a gente acompanha casos de pessoas, sei lá, tá dentro de um relacionamento abusivo, que a mulher apanha, e aí depois ela liberta, ela consegue terminar o relacionamento e viver o novo de Deus. Só que aí ela encontra um cara, ela começa a namorar com o cara, e o cara faz o que com ela? De novo, bate nela. Cara, parece um ciclo, né? Uma loucura. É porque já tem um caminho pronto para ela. E aí, pelo caminho pronto, é mais fácil do que criar o novo, ou viver o novo. O medo de viver o ruim é maior do que o medo, o medo de viver o novo é maior do que o medo de viver o ruim, gente. Então a gente com medo de viver o novo, a gente prefere ficar na mesmice. Deus tem novos caminhos pra gente. Deus tem novas palavras pra gente. Deus tem caminhos novos para nossa vida em todas as áreas da nossa vida. E esses caminhos, para vivermos eles, é necessário a gente se dispor a viver o novo. Amém? Então eu vou falar de avivamento, mas não é o avivamento que você já ouviu. Avivamento, quando a gente vai ouvir, muitas vezes a gente pensa que é um culto cheio, um movimento de pessoas que vão até a igreja e que recebem a palavra e que vivem a palavra. É engraçado que a gente viu diversas ondas de avivamento acontecendo na nossa cidade, onde milhões de pessoas declaram Jesus todos os dias, milhares declaram Jesus todos os dias. Eu estava pegando um relato de diversas igrejas que batizam, né, e relatam isso. Juntando, gente, é tipo 20 mil batismos por mês, no ano de 2020. 20 mil, 25 mil batismos por mês. Numericamente,
Isso acontece dentro do avivamento. Mas eu posso afirmar que isso não é avivamento. Sabe por quê? Porque São Paulo continua sendo a segunda megalópole mais violenta do mundo. Aqui ainda continua tendo fome. Os bairros que têm mais igrejas são os bairros mais violentos da cidade. A gente tem visto que ao passo que o número de cristãos cresce, também cresce o número, por exemplo, de violência doméstica, de violência com criança. Como é que pode, gente? Assassinato, homicídio, tráfico de drogas. A igreja estabelecida vive um avivamento interno que tem um fim em si mesmo. Que a gente vem e sente Deus, arrepia, chora, abraça o irmão, dá a cesta para ele. Mas se a gente vai embora daqui e a gente não muda, ela não culmina em uma reforma social no nosso bairro. Quantas igrejas existem nesse bairro, ou vindo para cá para a igreja, você viu, você passou pela frente delas, e você percebeu que está rolando um culto, que tem um povo que ora, que levanta as mãos, mas a pergunta é por que não está culminando em uma transformação social? Porque esse é o avivamento verdadeiro. Então há um desafio para a gente, de percebermos que o avivamento ele acontece dentro da igreja, sim, dentro desse ambiente da comunidade de Cristo, mas ela é levada para nossa casa e para todo lugar que nós vamos, porque avivamento não é um momento que a gente vive, mas é uma marca tão profunda que a gente começa a viver isso todos os dias. Eu digo que avivamento eu vim num culto, chapei nesse culto, recebi uma palavra muito doida, maravilhosa, e vou viver esse culto o resto da minha vida. Quem já veio em um culto abençoadíssimo? Quem já chorou em um culto aqui? Quem já sentiu a presença de Deus em um culto? E Deus falou muito nesse culto. Sabe o que Deus quer por meio do avivamento? Que você viva como se estivesse nesse culto. Fosse trabalhar como se estivesse dentro desse melhor culto da tua vida. Vivesse ele 24 horas por dia. E as suas guerras todas, você estivesse envolvido nesse avivamento e pudesse, ao invés de chorar, ao invés de sofrer, ao invés de padecer, você ter uma oração na tua boca para agradecer a Deus e para viver dentro daquele mover. Porque quando nós estamos inseridos no avivamento, gente, quando a gente está dentro dele, não tem o término do culto, ele continua para sempre. E o Salmo 145, antes de eu começar a pregar sobre Joel, o Salmo 145:1, a palavra fala assim: a geração de Israel falava das grandezas de Deus para a geração seguinte. E era uma forma de avivar esse povo. Quando a gente fala de geração para geração sobre as grandezas de Deus. Tá horrível aqui, hein? Aleluia. Pamonha fresquinha, pamonha caseira. É o puro creme do milho verde. Temos curau em Pamonhas. Agora, o carro dos ovos chegou! 30 ovos. Olha só, gente. Quando a gente fala das grandezas de Deus para outra geração, a gente está mantendo a chama viva. E a gente precisa aprender a falar de avivamento. A gente precisa aprender a falar de experiência com Deus. Não que isso seja evangelho ou o centro da nossa pregação, mas isso precisa fazer parte do nosso dia a dia. Porque quando nós comunicamos as grandezas de Deus, nós estamos acendendo a chama do avivamento dentro das pessoas. Uma geração precisa aprender a falar com a outra sobre as grandezas de Deus. E sabe o que aconteceu com a gente, com a nossa geração? A gente fala pouco das grandezas de Deus. A gente quer falar de coisas que não tem a ver com Deus. A gente quer gastar tempo com coisas que não tem absolutamente nada a ver com o Senhor. A gente gasta tempo, falando do Corinthians. A gente quer gastar tempo falando mal de alguém. Mas a gente deixa de falar da coisa mais importante e que é algo que vai fazer a gente permanecer nesse avivamento. Porque antes de nós houveram de fato avivamentos. Aconteceram avivamentos que culminaram em reformas sociais, mas eles não foram comunicados para a gente. E a gente acha que tudo que Deus tem para fazer na gente é só novo. Só que você sabia que Deus cura como Ele curava antes? Que Deus cura e Ele faz coisas que Ele fez um século atrás e 2000 anos atrás. Então, além do novo, Ele tem coisas que Ele já fez e que Ele quer repetir com a gente. Em Atos, no capítulo 2, a palavra fala que desceu o Espírito sobre os homens na Galileia. E que esses homens, eles foram empoderados pelo Espírito Santo, receberam dons de línguas, profetizaram em línguas, falaram em línguas, em outros idiomas.
Eles saíram pregando, levando a palavra, e ali acontece o primeiro avivamento de todos. E é incrível a gente ver que no decorrer dos anos, diversos outros avivamentos aconteceram, gente. Avivamentos tão profundos, por exemplo, da igreja de Antioquia. Eu ministrei isso no culto da virada. A igreja de Antioquia foi a primeira igreja de Paulo, que Paulo participou. A primeira comunidade que ele participa. A igreja de Antioquia foi o primeiro lugar onde as pessoas foram chamadas de cristãos. Porque se pareciam com Cristo. Porque era uma comunidade verdadeiramente marcada com a identidade de Cristo. Viviam o evangelho, o partir do pão. Viviam na plenitude a palavra de Deus. E aconteceu um avivamento ali. É lindo isso. E eu fico pensando se Paulo estivesse aqui hoje. Ele chegasse aqui e ele falasse assim: eu vim pregar hoje na Lar. E ele perguntasse assim: quem é que tem mais de 3 anos de convertido? Quem tem mais de 3 anos de convertido aqui? Quem tem menos de 3 anos? Quem tem menos de 1 mês? Menos de 6 meses? Menos de 1 ano? Menos de 1 ano. Levanta a mão. Só você, Duda. Sabe o que Paulo ia fazer? Ele ia chegar assim e ia perguntar o seguinte: você tem discípulos? Você tem discípulos? Você fez discípulos? E aí você pode falar: uau, mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Ele olhar para a igreja, uma igreja sem discípulo, para ele ia ser uma seita, gente. Claro, eu tô me incluindo nisso, tá? Porque a igreja é discipular. A igreja é pregar o evangelho para quem está chegando e multiplicar essa palavra para quem está chegando. Isso é avivamento. O avivamento está baseado no nosso discipulado, na nossa vida de igreja. Mas olha que incrível. A palavra vai dizer que esse avivamento que aconteceu lá foi muito forte, marcou a Bíblia. Mas tiveram avivamentos que aconteceram agora, que são avivamentos da igreja contemporânea. Já ouviram falar do avivamento na Rua Azusa? Quem já ouviu falar da Rua Azusa? Você está com o livro lá. Ah, não, você está com outro, né? O avivamento da Rua Azusa é o seguinte: um homem, no período de maior segregação nos Estados Unidos, o cara negro, cego de um olho, vai para a faculdade para ouvir a palavra, para ouvir no seminário de teologia uma palavra. Ele não pode entrar na aula porque ele é negro, e era o ápice da segregação. Ele assiste pela janela a aula. Enquanto o cara que estava dando aula falava sobre receber línguas, idiomas, palavras de Deus, o cara que estava do lado de dentro da aula. E quando ele sai, esse rapaz abraça ele e fala assim: eu quero viver essa palavra, tem como eu viver ela? Ela é só da Bíblia, ela só está escrita, eu posso viver ela. E ele recebe uma oração ali. E ele é instruído a fazer uma célula em uma casa, se não me engano, é uma rua na Califórnia, não era Azusa ainda. Ele começa nessa casa, começa a encher, ele vai para um celeiro na Rua Azusa. E cara, na Rua Azusa acontece um monte de coisa que a gente precisa comunicar isso. Porque o avivamento, ele é nós falarmos de geração em geração sobre as grandezas de Deus. Sabe o que aconteceu na Azusa, gente? Uma das primeiras coisas que aconteceu, uma das primeiras conversões que aconteceram, foi da esposa desse rapaz, que era cego de um olho. A esposa dele recebeu o Espírito Santo, recebeu Jesus, e ela sofreu uma transformação tão forte no interior dela, que deram na mão dela um piano clássico, e ela, sem nunca ter estudado, ela tocou piano clássico na igreja. Mais louco do que isso, você vai entender, essa mesma mulher, ela foi batizada em mandarim, e ela escrevia e falava em mandarim perfeitamente, a ponto de evangelizar chineses com aquilo que Deus tinha dado para ela. Uma outra mulher mexicana, inclusive, ela veio para o Brasil ser missionária. Ela, na Rua Azusa, recebeu o Espírito Santo e passou a falar português fluentemente e escrever em português, gente. Outras pessoas tiveram nervos ou membros amputados que cresceram de novo, comprovadamente. Globo ocular que Deus formou e nasceu dentro dos olhos de pessoas que não tinham. E sabe o que acontece com a gente? A gente se conforma com a mesmice. Ou a gente nem sabe que isso pode acontecer, que os nossos irmãos viveram isso. E tiveram diversos outros avivamentos, gente. Teve um cara em 1960 da Palavra de Vida, não sei se você já ouviu falar desse cara. E um outro também em 61, que é o rapaz da Quadrangular, o criador da Quadrangular, que ele pega 100 hippies, leva para casa dele. E esses caras começam a sofrer uma transformação poderosa de Deus, tão grande, que eles evangelizavam, levavam a palavra, levavam cura, como ninguém nunca tinha visto antes.
Um desses caras não sabia nem escrever, mas lia a Bíblia. E dizem que aonde ele chegava e colocava a mão em qualquer enfermidade, ele curava. A biografia dele diz, desse cara da palavra de vida, que ele faleceu num acidente de carro. E que quando o filho dele chegou nesse acidente de carro, isso são tudo histórias verídicas, gente. Ele estava dentro do carro, acidentado, e a esposa dele estava do lado dele morta. E ele estava quase morrendo. O filho dele chegou nele e começou a falar com ele. Ele falou assim: coloca a minha mão na sua mãe. E na hora que ele colocou a mão na mãe dele, na mulher dele, a mulher dele ressuscitou instantaneamente. E ele faleceu naquele dia. E a gente começa a ouvir histórias de homens de Deus que comunicam e que avivam o nosso interior. Eu poderia compartilhar com vocês diversas outras experiências pessoais que eu tive. De evangelismo, de palavra. Eu vou compartilhar uma antes da gente entrar na palavra, porque a gente precisa comunicar das grandezas de Deus. Eu tinha uns 17 anos e eu clamava por uma experiência muito forte com Deus. Muito forte, eu pedia para Deus, porque eu não tinha profundidade ainda, eu não tinha tido uma experiência para contar. E eu estava dentro do metrô, gente. E eu comecei a chorar e Deus começou a falar comigo: eu vou te dar a maior experiência que você já teve na tua vida. Uma experiência de salvar almas para mim. E eu estava dentro do metrô chorando, porque Deus estava falando comigo. Eu estava chorando. E ouvindo no meu MP3, Kleber Lucas, Deus cuida de mim. E ouvindo e chorando, e cheio do Espírito Santo. E Deus cuida de mim, na sombra da sua... E eu no metrô, doido. Eu lembro que eu cheguei no Belém, e aí eu ia pegar o ônibus que vai para o Itápolis. E eu comecei a descer aquela escada gigante, e lá embaixo tinha uma mulher com uma criança. Uma criança provavelmente tinha síndrome de Down. E eles estavam de mãos dadas. E quando eu pisei em cima, eles caíram lá embaixo. O menino caiu, ele começou a espumar. E eu vi de longe, estava descendo muito devagar a escada. E era horário de pico, começou a encher de gente do lado. Enchendo, Zé Polvinho, né? Zé Polvinho quer ver desgraça. Enchendo lá para olhar, um monte. Estava lotado, gente. Lotado de gente. Muita gente. E quando eu desci, eu fui passar pela moça, ela pegou na barra da minha calça. E ela falou assim: pelo amor que você tem em Deus, me ajuda. E eu: Senhor, o que eu faço? Eu não sou médico. E o menino roxo, gente, espumando. Eu ajoelhei, eu peguei o menino no colo e eu fiquei olhando para ele, falando: ele vai morrer no meu braço. E eu falando: alguém liga para o bombeiro, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E todo mundo, gente, parecia estar anestesiado. Uma multidão juntando em volta. O Espírito Santo falou assim para mim: repreende o espírito de morte sobre esse menino, porque isso não aconteceu para morte, mas para testemunho. E eu catei, comecei a repreender isso em espírito. E Deus me falou: não, você vai abrir a tua boca para falar isso, porque as pessoas precisam ouvir que sou eu quem está curando ele. E aí eu falei bem alto: espírito de morte, sai desse menino em nome de Jesus. E na hora que eu terminei de falar Jesus, o menino acordou e começou a tossir, gente. E todo mundo em volta fez assim: oh, uau. E aí eu peguei o menino, dei para a mãe dele, meio assustado ainda. Deus me falou assim: olha a multidão que você tem para pregar. Na hora que eu olhei, tinha um mar de gente olhando. E eu falei: essa foi a única forma que Deus encontrou de te parar para ouvir a palavra dele. Hoje vai entrar salvação na tua casa. E aquele dia, gente, muita gente declarou Jesus como Senhor e Salvador. Na hora que eu falei: vamos repetir uma oração aqui, a gente começou a repetir a oração. Na hora que eu falava, a multidão falava mais forte ainda. E na hora que eu terminei de orar, veio gente falando: pastor, eu estou com uma dor aqui, eu preciso de uma oração, porque não abriu a porta de emprego hoje. E eu nem era pastor, eu tinha 17 anos, gente. Eu preciso comunicar para vocês aquilo que Deus fez na minha vida. Porque o último avivamento, ele vem por meio do espírito de Elias. Isso está na palavra, em Mateus, no capítulo 24. E o espírito de Elias é pais comunicando para filhos sobre as grandezas de Deus. Nós temos vivido diversos avivamentos, mas esse último avivamento,
ele vai preceder a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 24:14, em todo o mundo vai ter o evangelho sendo pregado, o evangelho do reino, então ele virá. Gente, tem um avivamento preparado para a gente, mas esse avivamento não vai mais acabar, porque é o avivamento que precede a vinda de Jesus. Você consegue entender a importância disso então? Porque esse avivamento que está para vir, ele não vai terminar, ele culmina na vinda de Jesus. Mateus 24:14. E aí a gente vai viver o dia do Senhor por meio de um grande avivamento que tem para acontecer. E como eu falei que esse avivamento ele acontece por meio da família, eu preciso pontuar algumas coisas importantes aqui para a gente começar a orar e para a gente começar a se posicionar. Amém? O que tem acontecido hoje? É um desfavorecimento da família, uma desvalorização da instituição família. A gente está pisoteando na família, estão destruindo, distorcendo, acabando com a família. A gente tem visto hoje, por exemplo, muitos de nós aqui, a gente está aqui hoje. Eu acho que eu conversei com você, né, Mari, sobre a dificuldade de enxergar Deus como pai. Porque 99% de nós nem pai tivemos. Não tivemos um pai presente. Quem teve, você é um privilegiado, gente. Mas a maioria de nós tivemos um pai que traía a mãe, que bebia, que batia ou alguma coisa do tipo. Aí quando a gente vem na igreja, lembra o lance do campo, que a gente passa e que amassa a grama e vira um caminho? Aí a gente fala assim, pai. Na tua cabeça é como se fosse um Google, que você joga a palavra pai e que já cai direto no teu pai. Aí a nossa dificuldade de enxergar Deus como pai é essa, porque a família já está deformada dentro da nossa cabeça. Aí nós vamos e a gente começa a reproduzir isso, porque por mais que a gente lute, a ausência de um pai que bebe para a ausência de um pai que trabalha muito e que também não dá atenção para o filho é a mesma. Aí substituiu. O cara vem para a igreja, ele não bebe, não fuma, não droga, não bate na mulher, mas ele não tem 5 minutos para sentar com o filho para falar das grandezas de Deus. Aí ele coloca a responsabilidade no departamento infantil, que vai se esforçar e que vai falar do amor de Deus para essas crianças, mas que ele precisa ouvir da tua boca sobre as grandezas de Deus. Porque esse avivamento que vai acontecer, não vai acontecer da igreja para com você, ele vai acontecer dentro da tua casa. E a tua casa vai ser tão cheia da presença de Deus, que aqui só vai ser um complemento do que você vive lá. A gente vai começar a substituir as nossas experiências com Deus, que é a seguinte: a gente vem correndo de casa para cá, porque a gente está fugindo de um monte de problema que a gente está vivendo lá, para a gente viver uma experiência e um pouco de paz aqui, pastor. Mas o que eu estou te falando é que isso vai inverter. A gente vai vir aqui, vai receber palavra e vai ser uma bênção caminhar junto. Mas quando a gente entrar na nossa casa, lá vai ser uma partícula da comunidade de Jesus lá dentro. E a gente vai começar a viver a palavra lá dentro. E a gente vai começar a ter experiências com Jesus. O primeiro sinal de um avivamento é quando a minha experiência individual, ela superabunda a minha experiência coletiva. A gente está aqui junto e é muito bom a gente orar junto. A palavra fala onde estiverem 2 ou mais reunidos, Ele está ali presente. Que quando a gente ora em concordância, em equipe, em grupo, Ele recebe isso. É lindo a gente andar em equipe, em grupo. Mas você sabia que as maiores experiências que Deus tem para você estão reservadas para o secreto? Que o avivamento ele não vai começar em um culto como esse. Ele vai começar dentro do teu quarto, como aconteceu na Azusa. Ele vai acontecer dentro do teu quarto, como ele aconteceu lá em Gales. Ele vai acontecer dentro do teu quarto, como tem acontecido nos dias de hoje, em pequenas comunidades. Ele tem um interesse em falar com você dentro do teu quarto. Fecha a porta então e vai falar com Ele, porque as maiores experiências estão guardadas ainda. Pastor, eu já vivi experiências com Deus no coletivo que foram lindas, já vivi milagres, mas Ele tem para você algo superior no secreto. E o avivamento nasce no secreto, gente. Vai começar a avivar quando a gente começar a ler a Bíblia dentro da nossa casa. Quando a gente começar a ter pregação nos assuntos da nossa família, na mesa da nossa família. Vai começar a ter avivamento quando a gente se reunir com os nossos amigos para compartilhar a palavra de Deus. Quando a gente chegar para os nossos filhos e ensinar ele a amar mais Jesus do que o time de futebol.
A gente ensinar os nossos filhos a derramar o nosso coração, o coração deles diante do Senhor, a serem pessoas de Deus, a serem a geração que vai chegar mais longe. Esse último avivamento que precede a vinda do Senhor é Joel 2:28, gente. O que eu tenho para falar para você é o seguinte: a igreja tem clamado Maranata. Cara, todo louvor que a gente vai cantar tem Maranata. Todo louvor que você vai ouvir tem Maranata. Toda pregação que você vai procurar tem Maranata. Toda oração e todo clamor tem sido conduzido pelo Espírito. Há um clamor pela volta de Jesus. E há um caminho para isso. Sabe qual que é? É esse clamor de Maranata. É o nosso avivamento, pregando o Evangelho do reino em todo o mundo. E Ele vindo com poder e grande glória para resgatar a igreja. Esse avivamento precisa acontecer no meio da gente. Esse avivamento, ele precisa vir cheio de oração, vida espiritual, de leitura da palavra, de comunhão. O avivamento que a gente acreditava era um avivamento superficial. Tinha um fim em si mesmo. Tinha um fim em si mesmo, acabava ali. Ai, muito legal, lotou a igreja, beleza, tudo bem, aí o bairro continua igual. Esse avivamento é nós presenciarmos, sentirmos, tocarmos, provarmos do reino de Deus aqui na terra. E quando a gente prova desse reino, isso vai culminar numa transformação no nosso bairro e na nossa vida. Amém, gente? Então, primeiro, a gente precisa ter a cultura do secreto. Segundo, a gente precisa ter envolvimento com a palavra. Quando eu falo envolvimento com a palavra, não é ler a Bíblia, estou lendo aqui e tal. Envolvimento com a palavra é, eu vou meditar sobre ela. Eu vou mergulhar nela, eu vou conhecer mais de Jesus. Eu vou ler um texto e eu vou dobrar os meus joelhos para eu entender mais dele. Intensidade, nós precisamos de intensidade. Nós precisamos ser intensos naquilo que Deus tem para nós. E por último, nós precisamos de fé. Nós precisamos acreditar que Ele vai voltar. Porque só tem um caminho para a gente buscar isso. Porque avivar é recebermos vida, porque um dia nós já tivemos ela. Muita gente aqui já recebeu vida, já recebeu o poder do Espírito Santo. Avivamento é trazer isso de novo para fora. Isso não é para o mundo, gente, isso é para a igreja. O mundo precisa receber vida. Pela primeira vez, a gente precisa de avivamento. Porque nós já recebemos, nós já oramos, nós já tivemos experiências com Deus. Eu sempre me pergunto, o que está acontecendo com a gente? Cara, tem cara que não lê a Bíblia, cara, não abre a Bíblia em casa. O que está acontecendo com a gente? A gente um dia já teve uma postura diante de Deus, que hoje a gente está abrindo mão dela. A gente já teve um posicionamento diante de Deus, que hoje a gente está abrindo mão dele. A gente lia, a gente tinha envolvimento com Jesus em oração. O que está acontecendo com você? Hoje o clamor de Deus é: eu quero avivar você. Eu quero avivar você. A gente vai orar aqui, mas esse culto vai continuar na tua casa. Esse culto vai continuar com você, formando a sua família, formando um grupo familiar para falar do amor de Jesus dentro da tua casa. Não é à toa, a gente está forjando, arrumando a igreja para a gente conseguir trabalhar em células, para a gente conseguir levar a palavra para a casa das pessoas, para a pessoa conseguir sentir isso dentro da casa dela, saber que ela pode levar a palavra de Deus, que ela pode falar de Jesus. Esse é o nosso desafio hoje, gente. É a gente ter uma multidão de gente que pode chegar diante de Deus e orar, e que sabe que Deus vai responder, que tem fé na palavra dele, que isso vai se cumprir. Eu não sei vocês, mas quando eu leio a palavra eu acredito muito nela. Eu acredito tanto na palavra, que quando eu vou ler Mateus 24, depois você lê na sua casa o sermão profético. Jesus, ele começa a discorrer sobre os nossos dias, gente. E quando ele chega no verso 14, ele está falando de avivamento. Ele está falando da última onda de avivamento, e ela precede a vinda de Jesus. O evangelho do reino já tem sido anunciado. Agora, quando ele for propagado por todo mundo, ele vai vir. Eu tenho ficado muito feliz, porque um dia eu pregando o evangelho no meu Facebook, um rapaz lá de Moçambique entregou a sua vida para Jesus, entregou os seus caminhos para o Senhor, e hoje está levando a palavra em Moçambique.
E a gente tem uma célula em Moçambique com cerca de 60 pessoas. Porque quando o evangelho for pregado em todo o mundo, o evangelho do reino, ele vai vir. A gente pregando a palavra aqui, não sei se está assistindo ao vivo, mas vai assistir. A gente tem o Jean no Japão, que assiste a nossa célula e que leva a palavra para os amigos dele. A gente tem a Roberta lá na Austrália, que assiste a célula e leva a palavra para os amigos dela. Porque o evangelho do reino está sendo propagado, gente. E agora chegou a hora da gente avivar o nosso interior, da gente receber de Deus essa direção e da gente caminhar em uma intensificação na nossa vida espiritual, porque é por meio dela que todas as reformas que nós temos orado para acontecer vão acontecer. Você pode ficar de pé no teu lugar? Eu nem vou entrar em âmbitos políticos aqui, né? Mas eu acho engraçado a dedicação que a gente tem, a força que a gente empenha em acreditar que a reforma, o algo de Deus está preparado por meio disso. Gente, nenhum político vai conseguir mudar o Brasil. Eu digo mais, nenhum político vai conseguir evitar grandes destruições que estão para vir aqui. A gente tem visto o que aconteceu agora na Argentina, gente. E me desculpa, isso eu vou ter que falar. Legalizaram o aborto lá. O direito mais inviolável da Bíblia. Mais inviolável da Bíblia. Você pode quebrar qualquer lei para você preservar a vida. Você sabia disso? Esse direito foi sonegado às crianças argentinas. Cara, já parou para pensar nisso? Jesus foi adorado no ventre por João Batista. Salmo 139 fala assim: quando você era uma massa informe no ventre da tua mãe, eu já te amava e já tinha escrito cada um dos seus dias e predeterminado eles. Sabe o que isso tem que estar no nosso coração? Cara, eu vi uma imagem assustadora das mulheres feministas lá na rua. Gente, uma multidão, milhões, comemorando porque agora a criança pode ser retirada do ventre dela e morrer. Os ovos de tartaruga do projeto Tamar aqui no Recife, ovos de tartaruga, são mais protegidos do que as crianças argentinas. E sabe o que é triste? Está tudo culminando para acontecer aqui também. E daqui a pouco acontece. E sabe como que a gente está na igreja? Me prospera, Deus. Muda esse problema, cura a minha vida. Quando o que Ele tem é muito maior por meio de nós. A gente só vai poder mudar alguma coisa se a gente estiver avivado, se tiver vida dentro de nós, se a gente educar e derramar sobre os nossos filhos palavra e ensinar eles no caminho que eles devem andar. Só dessa forma a gente vai poder fazer alguma coisa. Mas eu quero te falar uma coisa de coração. A minha esperança é no reino. Sabe qual que é a minha oração quando eu vejo isso? Volta, Jesus, antes que acontece aqui. Volta antes, porque no teu reino não tem injustiça. O teu reino é um reino justo. Volta, Jesus. Esse é o meu clamor, gente. Quando eu vou falar com o João e ele fala assim para mim: pastor, eu comprei o arroz aqui com a oferta, mas não foi o suficiente. A gente tem aldeia ainda que está passando fome. Eu dobro o meu joelho e eu falo: Jesus, volta, volta, esse é o meu clamor. Mas nesse meio tempo, entre o meu clamor e a volta dele, tem avivamento. Cara, eu sei que a gente tem um monte de gente que entende de teologia aqui, que vai até me criticar, mas não tem problema. Eu acredito que isso Deus deixou na nossa mão. Ele falou: eu vou voltar quando tiver o evangelho sendo pregado, o evangelho do reino sendo pregado em todo o mundo. Eu estou deixando na mão de vocês ir pregar. Está na mão de vocês, vai pregar. O dia é quando vocês pregarem para todo mundo sobre o evangelho do reino. Esse é o dia que eu volto. E aí eu posso ficar clamando: Jesus, volta, porque eu não aguento mais. E não pregar o evangelho é eu me acovardar.
É eu pedir para Deus coisas que eu tenho que fazer. E não é que eu vou antecipar a volta dele, eu vou fazer a minha parte, que é pregar até ficar rouco. E eu vou falar para você do Evangelho. E eu vou pegar no teu pé por causa do Evangelho. E eu vou falar para você, ensina o teu filho o Evangelho. Fala do Evangelho para ele, que Cristo morreu em uma cruz por causa do pecado dele, que ressuscitou ao terceiro dia e que vai voltar com poder e grande glória para resgatar a tua noiva. Prega o Evangelho. Vamos pregar, gente, essa palavra, porque o Evangelho não é uma informação, é uma notícia. O Evangelho precisa ser uma notícia dada pela boca de qualquer um que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero que Jesus volte. Me ajuda nisso, gente.